dia indo para nossa primeira atração turística do dia, o Parque Güell, utilizando o Rola Barcelona Travel Card, o cartão de transporte público que está incluso no Barcelona Card. Eu falei sobre o Barcelona Card no dia 2 da imersão, vou deixar o link para esse vídeo aqui para vocês. Hoje o dia é dedicado à rota modernista. Pela cidade de Barcelona você consegue encontrar no chão, perto dos grandes edifícios modernistas da cidade, essa plaquinha no chão que tem escrito Ruta Modernista. Nós vamos começar pelo Parque Güell, mas antes eu queria falar sobre o modernismo catalão. Esse estilo se desenvolveu na Catalunha, principalmente em Barcelona. Para alguns autores é uma versão catalã do Art Nouveau, para outros tem a influência dos movimentos culturais e intelectuais da época, o romantismo nacional e o progressismo. O que faz um movimento ser confundido com o Art Nouveau pode ser a semelhança visual, principalmente pela arquitetura de caráter fantástico, muitas vezes inspirada na natureza. Foi fomentado na Catalunha pela burguesia catalã, que via nessa nova arquitetura uma maneira de satisfazer as suas ânsias de modernização e expressar a sua identidade. Foram mais de 100 arquitetos que realizaram edifícios em estilo modernista. Destacam-se entre eles 3: Antoni Gaudí, Louis Domènech Montagnier e Joseph Puig e Galdafach. Acabamos de chegar no Parque Güell, compramos o ingresso de 9h30, e são exatamente 9h30. E olha o tamanho da fila para entrar. A gente já comprou o ticket, mas esse é o tamanho da fila. 이건 야, 갑자기 너무 많아지네. Então, estamos aqui no Parque Güell. E apesar do Parque Güell atualmente ser um patrimônio da humanidade, ser um dos projetos mais famosos do Antoni Gaudí, ele na verdade foi um fracasso. Era um projeto imobiliário que o Gaudí fez para o Eusébio Güell. O Eusébio Güell era um rico fabricante de têxteis que foi um grande mecena do Gaudí. E aí era um projeto imobiliário, ia ter 60 casas em meio à natureza, ia ser um projeto todo elaborado, uma cidade-jardim, inspirado nos jardins ingleses, que tem muita essa união entre as casas e o jardim e a natureza, mas não teve um interesse. Inclusive o nome parque, com K,
era exatamente para ser um projeto imobiliário, um projeto mais internacional e buscar essas outras pessoas. Mas não teve interesse pelo projeto, apenas 2 casas foram vendidas, que foi a casa do pai do Gaudí e a casa do próprio Eusébio Guel. Então foi um projeto feio, mas atualmente é o projeto mais famoso, um dos mais famosos do Gaudí e super badalado aqui em Barcelona. Entre 1900 e 1914, o Parque Güell ficou abandonado, esse projeto ficou abandonado. E aí, em 1918, os herdeiros do Güell venderam toda a área para a Prefeitura de Barcelona. E aí, em 1926, o parque foi aberto ao público. Nesse mesmo ano, 1 mês e 3 dias depois, o Gaudí veio a falecer. E aí, desde 1984, a zona monumental do parque, porque o parque é dividido em 2 zonas, a zona florestal, que é gratuita, e a zona monumental, que é a zona que tem a venda de ingressos e tem as obras do Gaudí. E aí, a partir de 2013, começam a cobrar a entrada e a partir de 1989, o Parque Güell torna-se Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Seguimos utilizando o nosso cartão do transporte público, agora pegando o micro-ônibus do bairro, esse aqui, para ir para a nossa próxima atração, a Casa Vicens. E para visitar essa casa feita por Antoni Gaudí, nós utilizamos o Barcelona Card Modernista, que inclui transporte público, os principais monumentos modernistas da cidade e muitos descontos. A Casa Vicens foi o primeiro grande projeto de Gaudí, faz parte de seu período inicial e foi construído entre 1883 e 1888. Nessa fase inicial da arte de Gaudí, nós temos alguns elementos de inspiração mudéjar, oriental e medieval, além do aparecimento dos elementos que serão constitutivos de seu trabalho no futuro. Gaudí afirmava que a ornamentação sempre seria colorida, já que nada na natureza é produzido de maneira monocromática. Para ele, a arquitetura estava dentro da natureza, e isso não é diferente no seu primeiro trabalho. Os ladrilhos verde e branco da fachada e a folha de palmeira do portão de ferro são um dos principais motivos da Casa Vicens. Além disso, há a predominância da linha reta, o que vemos pouco no decorrer da carreira de Antoni Gaudí. A Casa Vicens é patrimônio nacional desde 1969. Essa casa de verão foi construída para Manuel Vicens, quando Gaudí era recém-graduado. Pela mudança de donos ao longo dos anos, tiveram muitas mudanças arquitetônicas, muitas delas feitas por um amigo de Gaudí, João Batista Serra de Martinez. A última dessas restaurações foi feita em 2014. Além de revolucionário, Gaudí utilizava soluções para economizar dinheiro e material, como, por exemplo, a manutenção do mesmo padrão nos designs, o que a gente pode ver na cerâmica que decora a fachada da Casa Vicens. A maioria das casas do século XIX em Barcelona não tinham água corrente, mas a Casa Vicens tinha, além de uma área específica de banheiro, quarto de vestir e lavatório. Além disso, a casa apresenta jardim com plantas exóticas. O segundo andar apresenta um espaço expositivo com explicações sobre toda a carreira do artista, e é no jardim também que encontramos o café. E a loja da Casa Vicens fica no porão. A Casa Vicens é uma casa manifesto. Em 1885, quando ela estava sendo finalizada, o modernismo ainda estava chegando na Catalunha, e ela já provava, com o auxílio de Gaudí, que o modernismo catalão seria imbatível. A Casa Milà foi um projeto completo feito por Gaudí para o sócio de fábrica de fios Pere Milà. A casa também é conhecida como La Pedrera, por conta de sua semelhança com pedras rígidas e brutas. Segundo Gaudí, a casa foi criada por Deus, esculpida pela água e pelo vento. E essa foi a sua última obra civil antes de se dedicar totalmente à construção da Sagrada Família. A Casa Milà é patrimônio da humanidade desde 1984 e desde 1986 ela foi comprada pela Caixa Catalunha, que fez um restauro, criou um espaço para exposições temporárias e o Espai Gaudí, que é um espaço super interessante no último andar, onde seria a lavanderia dessa casa, em que eles contam a grande parte da trajetória do Gaudí, com maquetes e muitas interatividades com o público. A casa tem como símbolo os seus guardiões que ficam no terraço, que na verdade são chaminés e fazem parte do sistema de ventilação criado por Gaudí. Além disso,
Toda a arquitetura tem muitos simbolismos religiosos. E a última obra realizada por Antônio Gaudí, que nós iremos visitar hoje, é a Casa Batlló. Gaudí fez uma reforma em alguns pontos da casa do industrialista Josep Batlló Casanovas. Ela foi completamente restaurada e aberta para visitação em 2005, o mesmo ano em que se tornou patrimônio. A casa é muito inspirada na obra de Júlio Verne e tem uma temática marinha. Ela apresenta 7 andares e as janelas são maiores quanto mais perto do térreo e menores quanto mais perto do terraço, para criar a impressão de perspectiva. A nossa próxima e última visita é na Casa Amantler, um projeto de outro arquiteto modernista catalão, Puig e Cadafalch. Ela é em estilo neogótico e é inspirada nas casas holandesas. Mesmo se você não for visitar essa casa modernista, uma parada obrigatória é o Café Amantler, que além de ser muito gostoso, é muito famoso. Para fechar com chave de ouro, essa foi a minha visita favorita do dia. É uma visita diferenciada, em grupos pequenos, com um guia específico. Você tem que colocar uma proteção no pé para poder proteger o patrimônio que você está pisando. Então é uma experiência mais intimista e você realmente conhece o que você está vendo. E no final você ainda prova o chocolate deles. Então assim, ó, perfeito. E enquanto vocês curtem as imagens da Casa Amantler, que tem uma arquitetura bem diferente dos outros modernistas e do que a gente viu do Gaudí, eu vou dar para vocês o meu veredito das casas modernistas. Se o seu orçamento está curto e você só pode visitar uma casa modernista, eu recomendaria a Casa Vicens, porque ela tem uma explicação bastante completa sobre o Gaudí e, na minha humilde opinião, é a mais bonita. Se você se contenta em apenas observar todas elas por fora, tá tudo certo, mas eu recomendo de novo você provar o café e o chocolate quente da Casa Amantler, porque é a casa dos proprietários dos chocolates Amantler. Se você pode visitar 4 ou mais casas, uma opção para você definitivamente é o Barcelona Card Modernista. E se você está entre dúvida entre a Casa Milá ou a Casa Batlló, eu particularmente preferi muito a Casa Milá, que é conhecida também como La Pedreira, porque lá em cima tem um grande museu que você conhece várias explicações sobre a arte na Catalunha, sobre o Gaudí, e eu achei a Casa Batlló um pouco turística demais. E já sabe, né? Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos e já se inscreve no canal, segue o Explain Art lá no Instagram para muitos conteúdos de arte. Beijos!